Olá, o tema desse vídeo é a salvação segundo o luteranismo. Há uma discussão sem fim entre calvinistas e arminianos. Já assisti vários debates onde ficam a polarização entre calvinistas de um extremo e arminianos de outro. Mas em nenhum eu vi alguém defendendo a posição luterana. Não sei se por falta de conhecimento ou por simplesmente ignorarem. Muitos dizem que não são calvinistas nem arminianos, que são cristãos. Eu, antes de conhecer a sistemática luterana, dizia a mesma coisa, pois não achava no calvinismo nem no arminianismo as respostas que fossem coerentes com as escrituras. Porém, após estudar a sistemática luterana, encontrei as explicações que se encaixam perfeitamente com a Bíblia. Então, como a sistemática luterana explica a doutrina da salvação? 3 pontos são defendidos pelo luteranismo. O primeiro ponto é a universalidade da graça, ou seja, a salvação é para todos e não somente para alguns. O segundo ponto é o monergismo, ou seja, a salvação é somente pela ação e pela obra de Deus, sem a participação humana. O terceiro ponto é a justificação pela fé, ou seja, somos salvos somente pela fé, sem as obras da lei. Irei explicar resumidamente sobre cada um desses pontos. O primeiro sobre a universalidade da graça. Deus quer salvar todos. A salvação foi adquirida mesmo para aqueles que rejeitam a graça de Deus e se perdem por causa da sua incredulidade. A graça é universal. Ela é eficaz para todos os que não a rejeitam. Referências bíblicas. Ezequiel 18:23. Pensam que me alegro ao ver um homem mau morrer? Pelo contrário, prefiro vê-lo arrepender-se e viver. Não quero que ninguém morra. Deixem as vossas transgressões e vivereis. Mateus 23:37. Ó Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os mensageiros que Deus te envia. Quantas vezes eu quis juntar os teus habitantes como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. João 1:29. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 Timóteo 2:4. Ele quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. 2 Pedro 3:9. Não quer que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. O segundo ponto é sobre o monergismo. O que seria isso? É a ação do Espírito Santo que, através do Evangelho, traz a pessoa irregenerada do estado de ira e pecado para o estado de graça e fé. Todos os homens estão mortos. Não possuem livre-arbítrio para escolherem o bem, pois só conseguem fazer o que é mal. Nenhum homem pode crer ou entender o Evangelho por si próprio ou pelo seu próprio entendimento. A única causa é o monergismo divino. A pessoa mantém-se puramente passiva. Não há participação humana na conversão, por menor que possa ser. A partir daí, depois de sermos ressuscitados pelo Evangelho, temos a possibilidade de dizermos não a ele. Referências bíblicas. Efésios 2:1. Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. 1 Coríntios 2:14. O homem natural não aceita as coisas espirituais, porque lhes são loucuras, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. João 6:44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Atos 7:51.
homens de cabeça dura, impuros de coração e de ouvidos, estão continuamente a resistir ao Espírito Santo. O terceiro ponto é a justificação somente pela fé sem as obras. O homem, após a queda, não consegue cumprir a lei divina, nem consegue satisfazer as exigências da justiça de Deus. Por isso, somos salvos pela fé, sem as obras da lei. Estou salvo porque estou na fé e não porque tenho fé. A fé não é uma obra minha, mas é um dom gratuito de Deus. Referências bíblicas. Romanos 3,10. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Não há nenhum sequer que faça o bem. Visto que ninguém será justificado por obras da lei, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, mediante a fé em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 4:5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente de obras. Gálatas 3:10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. 2 Timóteo 1:9. Deus é que nos salvou e nos chamou de um modo especial. Não foi pelas nossas obras, mas pelo seu próprio plano e pela graça que desde sempre tinha pensado conceder-nos por meio de Cristo. Conclusão. Há dois tipos de pessoas diante da pregação do Evangelho da Salvação. Há aquelas que, ressuscitadas pelo Espírito Santo, creem na mensagem da salvação e por isso são herdeiras da salvação. Mas também tem aquelas que rejeitam o Evangelho e a reconciliação que Deus oferece, perdendo-se por isso por sua própria culpa. Quem é salvo, portanto, deve isso totalmente à graça de Deus e à ação do Espírito Santo na sua vida. Quem rejeita a salvação é condenada por sua decisão, por obra própria. A salvação, portanto, não é obra humana, mas a perdição sim. Espero que tenha sido claro. Se ficou alguma dúvida, pode deixar sua pergunta nos comentários que iremos responder.